Olá, amigos. Olá, Giovana. Bom, vamos à resposta dessa primeira pergunta. Por que esses idosos, então, eles estão em grupo de risco? Assim como o corpo humano, os sistemas e os órgãos também envelhecem. Também passam por um processo de senescência, de envelhecimento. Eles se tornam menos eficazes, menos eficientes, então menos ativos. O sistema imunológico sofre esse processo. Tanto é que os idosos têm mais câncer que o restante da população, também tem mais infecções por esse processo. No caso do coronavírus, ele é um vírus comum que circula todos os anos nos nossos invernos e causa infecções respiratórias. Mas esse novo, por isso que ele recebe o nome de novo coronavírus, ele mutou, ele sofreu uma mutação e passou a ser mais agressivo, passou a ter uma alta transmissibilidade, está causando toda essa pandemia que a gente está vendo. Então um fator é esse, o outro são a presença de comorbidades, doenças que vêm juntos. Muitos idosos são hipertensos, ou têm diabetes, ou são coronariopatas, ou têm insuficiência cardíaca, ou têm pneumopatia, tem algum problema no sistema imunológico, estão tratando um câncer. Então muitos idosos têm diversas doenças e isso compromete mais ainda o sistema de vigilância de ser eficaz para combater as infecções. E aqui no sul, no Rio Grande do Sul, eu sou aqui de Porto Alegre, nós temos um ditado popular, uma brincadeira que a gente diz assim, que se o idoso passou por agosto, ele vai até o fim do ano, ele sobrevive, passa para o ano que vem. Quer dizer o seguinte, agosto, tradicionalmente no sul do país, é um mês muito frio, chuvoso, às vezes até faz calor, mas quase sempre é assim. Então é o pico do inverno, bem na metade do inverno, agosto. Então é um número maior de casos que a gente presencia de pessoas com infecções. Então todos os anos tem. Esse ano estamos vivendo um momento diferente, porque esse vírus está circulando aqui no mundo todo, com uma característica muito mais letal e agressiva do que em anos anteriores. Por isso que os idosos, por já serem um grupo de risco de uma série de outras enfermidades, estão seletivamente neste de risco maior para contrair esta enfermidade. Por enquanto, essa breve explicação. Vamos à pergunta seguinte. Isso, então tá. Vamos, Giovana. Então, que conselhos eu daria a vocês? Primeiramente, essa hashtag, esse mantra que está correndo por aí, que é fica em casa, né? Mas fica em casa de que forma? E outra coisa, antes de responder fica em casa de que forma, muitos idosos estão nas suas residências, sozinhos, com seu companheiro ou sós, ou estão com os familiares, muitas vezes moram, interagem com seus familiares. E outros tantos não estão nas suas casas tradicionais, estão nas instituições de longa permanência, estão em asilos, em lares. Né? Então, há várias formas de dizer fique em casa. Então, fique em casa, mas fique em casa de que jeito? Brabo, indignado, se envolvendo com todas essas notícias que não nos agregam bem-estar, muitas das quais só nos deixam mais atemorizados. Então, ficar em casa, mas ficar em casa ativo. Procurar realmente se movimentar, fazer algum tipo de atividade dentro de casa, se tem aparelhos, faça, senão vai caminhar, se mantenha ativo física e mentalmente. Uma coisa muito importante é se hidratar. Os idosos já costumeiramente não tomam quase líquido, então além de estar em casa meio que só, sem a observação dos outros, podem se desidratar e ter um problema a mais do que já existe, e aí não ter acesso ao hospital. Então se hidratem, alimentem-se adequadamente. Tem pessoas que podem ficar nervosas, ansiosas pela situação e não comerem, agravarem seu estado nutricional, e outros podem exagerar, passar a se alimentar abusivamente, desequilibrar as suas doenças que já existem. Esse é um cuidado importante que tem que ter. Alimente-se física e mentalmente bem, alimente-se balanceadamente, isso é muito importante. Outra coisa, outro destaque, mantenha as suas doenças sob controle clínico. Se a maior parte dos idosos, como eu disse no início, já tem doenças, naturalmente por esse processo fisiológico, nesse período tem que ser mais zelosos ainda. Então não pode deixar de tomar remédios. Não pode começar o excesso, se descuidar nos alimentos ricos em caloria, aí descompensa o diabetes, piora a sua hipertensão, passam a fumar. Tem gente que já é um pneumopata, parou de fumar e agora nessa situação volta a fumar. Descontrola, de repente, o equilíbrio que há da sua insuficiência cardíaca, baixa seu sistema imunológico. Então cuidem das doenças que já existem, as mantenham sob controle, que já estão. Intensifiquem os cuidados para mantê-las sob controle, porque hoje eu não tenho um médico ao meu acesso a qualquer momento, uma emergência, uma clínica, elas estão praticamente fechadas, ou não tem médicos, ou só atendendo casos da doença. Então é muito importante cuidar das doenças que já existem. Tá? E outra coisa muito importante, cuidado
dos portadores de doença mental. É um número muito alto de pessoas idosas que têm transtorno de ansiedade e transtorno da depressão maior. É muito frequente. Nós vemos depressivos, ansiosos, fazendo uso de medicações, especialmente antidepressivos. São os remédios mais prescritos hoje para tratar ambas as doenças, conjuntas ou em separadas. Outras enfermidades mentais. Não parem de tomar esses medicamentos. Hoje, felizmente, a Anvisa, né, esse órgão regulador, está permitindo que o paciente chegue à farmácia com uma receita digitalizada ou no próprio imagem do seu celular do que o médico prescreveu tal medicamento, desde que essa data seja após 24 de março. Não pode pegar a receita antiga e levar. Então faça contato com o seu profissional médico, está precisando da receita, pegue a receita, faça ela chegar via virtual. Também ajuda, chegue na farmácia, renove sua receita, sejam elas benzodiazepínicos, sejam elas antidepressivos. Eu estou fazendo isso no meu consultório, eu estou atendendo em determinados horários só para fornecer a receita para os pacientes. Então não deixe de tomar os medicamentos, porque eles te controlam em momentos ordinários. Imagina agora, em fases extraordinárias da nossa vida, nós ficarmos à mercê desses problemas sem as medicações. Procure contatar seus médicos, então faça contato hoje. A maior parte de nós está ligado online para tentar diminuir o máximo que nós pudermos esses danos que estão acontecendo. Leia livros, assista vídeos. Hoje várias instituições, AMES e federações estão liberando acesso gratuito aos seus canais para vídeos que nos ajudem, que nos acalmem a alma. Muitos de nós oradores aqui das AMES. Faça o evangelho no lar, coloque água fluidificada para fluidificar, faça uma oração. Acredite com a tua fé que o plano espiritual está colocando dentro daquela água o lenitivo necessário para a tua situação. Tome essa água. Continue essa parte de interação social, faça videochamadas, utilize aplicativos para isso. Há inúmeros aplicativos que te conectam com os distantes, te aproximam deles. Não tem por que nós ficarmos isolados de tudo. A gente precisa ir muito desse contato social, que ele não está acontecendo presencialmente, mas ele pode nos trazer benefícios, alento, conforto, também na forma de um contato pelas redes sociais, pelos aparelhos que a gente tem. Mas eu não tenho celular, eu não tenho smartphone. Pega o telefone fixo, ligue, converse com as pessoas. Se não der para fazer as videochamadas, etc. Isso é muito bom, gente. Há uma rede muito grande de solidariedade acontecendo aí afora, e isso é reconfortante para todos nós. É uma situação única, Ninguém estava assistindo ontem no Fantástico, e há 100 anos ou 102 anos atrás aconteceu a gripe espanhola, que dizimou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Pode até ter centenários vivos, mas ninguém lembra dessa época. Então não há praticamente nenhuma testemunha daquela fase. Nós só temos informações de quem veio depois desse episódio, que contam, foi dramático. E hoje nós temos muito mais recursos de vencer com prevenção. Isso vai nos ajudar a melhorar o nosso sistema, a vigilância do nosso sistema imunológico. Esse exército a nosso favor, ele tem que estar vigil, e nós cuidando, desde que consigamos cuidar dos sentimentos, das emoções, procurar nos alimentar de emoções melhores, de otimismo, de uma visão otimista da situação, mesmo que ela nos pareça às vezes, ao olhando, assistindo os telejornais, abrindo as redes sociais, vem notícias apavorantes. Procuremos manter essa postura otimista. A gente vai modulando o nosso cérebro positivamente quando sentimentos e emoções positivas são experienciadas e vivenciadas por nós. Então, eu agradeço. Muito bem, uma mensagem, Giovana? Então, eu vou deixar uma mensagem para vocês. E nós estamos atravessando tempos difíceis, já que estamos nesse período de transição planetária, assim sabemos. Eu quero deixar uma mensagem do querido Leon Denis, que nos dizia o seguinte: nós estamos atravessando caminhos, como eu falei, difíceis, estamos numa jornada, numa travessia, com grandes atribulações. Mas ele nos coloca e diz o seguinte: vinde a mim, eu vos aliviarei, vos consolarei, vos tornarei mais doce a vida, mais fáceis a coragem e a consciência, mais suportáveis as provas. Povoarei de bastante claridade vosso caminho escuro e tortuoso. Estamos nesse caminho por enquanto. Preocupante, tortuoso, mas ele vai colocar claridade. Aos que sofrem dou a esperança, aos que procuram concedo a luz, aos que duvidam e desesperam,
ofereço a certeza e a fé. É isso, amigo. Certeza, fé, vamos em frente.